Você já ouviu o conceito de gastronomia social? É um conceito que vê a gastronomia como uma ferramenta de combate às desigualdades sociais, à fome e a outras mazelas da nossa sociedade. Há alguns anos, talvez parecesse que esse problema tinha diminuído no Brasil, mas o cenário atualmente mudou. Em uma situação como a que vive o Brasil atualmente, é importante a gente conhecer pessoas que são agentes de mudança, entender como nós podemos ser agentes de mudança também. Eu sou Ana Clara Buchmann, mais conhecida como Malca, como vocês já sabem, ativista comunitária de longa data, e esse é o podcast do Instituto Brasil Israel. E, bom, lembrando que esse aqui é um episódio com a parceria da comunidade Shalom. E eu sou a Amanda Hatzira, pesquisadora de temas políticos e sociais. O nosso convidado hoje é o David Hertz, que é empreendedor social, chefe e co-criador da Gastromotiva, do Refeitório Gastromotiva no Rio de Janeiro e do Movimento de Gastronomia Social Global. Seja muito bem-vindo, David. A gente aqui no podcast, no IB, estamos muito felizes de te receber. Bom, obrigado. Eu acho que é um prazer como judeu falar com uma comunidade judaica, então eu fico super feliz de poder trazer, acho que muitos dos ensinamentos da vida para o que eu atuo hoje com a Gastromotiva, com todos esses projetos que você comentou, e realmente transformando o campo da gastronomia para ser mais democrático, mais inclusivo e mais equitativo. Eu acho que é sobre isso que a gente pode conversar. Ah, perfeito, muito legal mesmo. E, bom, eu conheci há pouco do projeto do Gastromotiva até fazer, né, essa primeira pesquisa, né, para nossa conversa, confesso. Então, eu queria que você pedir para você começar contando um pouco mais para quem está ouvindo a gente, o que é a Gastromotiva e como que surgiu esse projeto. Bom, em poucas palavras, mas tentando trazer muitas coisas que a gente faz, a Gastromotiva é uma organização social, né, que tem como visão transformar a gastronomia em uma ferramenta para transformar vidas e promover a inclusão social. Então, ao mesmo tempo que a Gastromotiva luta contra o desperdício dos alimentos, ela apoia o pequeno produtor. Ela faz formações profissionais para que cozinheiros se tornem também empreendedores, educadores e mobilizadores, que geram oportunidades locais e fazem ações de combate à fome. Tudo isso em comunidades muito vulneráveis. Então, são múltiplos impactos dentro da própria organização que formam cidadãos resilientes, que atuam numa economia local, consciente, criativa, circular e solidária. Mas tudo isso começou de uma inquietação minha ao subir a favela pela primeira vez em São Paulo, onde eu morava na época, depois de ter montado um restaurante no Oscar Freire, e me perguntar qual era o motivo disso tudo, né? Eu, quando fiz 17 anos, eu me mudei para um kibbutz para fazer o Shnat Marron, eu sou do Dror, e depois de lá eu nunca mais voltei. Eu fiquei 7 anos viajando, eu fui a países que me mostraram que não é porque é pobre que tem que ser violento, como na Índia, não é porque eu trabalho como um motorista de ônibus ou uma empregada doméstica que eu tenho menos dignidade, como no Canadá, e juntando todos essas andanças da vida e o meu talento, que foi gastronomia, onde eu me descobri fazendo o primeiro curso de gastronomia do Brasil, em Águas de São Pedro, eu comecei a refletir do papel da gastronomia no Brasil no comecinho dos anos 2000. E para mim, num país tão desigual, né, a gastronomia poderia ter uma outra função, que era de transformar vidas e comunidades. Então já são aí 17 anos de uma jornada para chegar em todo esse pitch que eu dei aqui no começo, mas de fato o que a gente fez e sempre faz é trabalhar a educação, a qualificação profissional, promovendo oportunidades, né, que eu acho que as pessoas mais precisam para elas poderem fazer suas próprias escolhas. Minha dificuldade de tirar aqui as coisas, tirar o mudo do Zoom. Bom, Davi, a gente te apresentou como um empreendedor social, né? O que é ser um empreendedor social e qual a relevância de atuar dessa forma no Brasil em 2021? Bom, o empreendedor social, ele é um termo que eu acho que ainda está em construção. Todos somos, no final, empreendedores sociais das pessoas ao nosso entorno, quando a gente começa a se dedicar, de alguma forma, num processo coletivo, porque a sociedade hoje precisa desse empreendedorismo. Mas o campo no Brasil ele vem se desenvolvendo muito a partir dos anos 90,
onde se trabalhou muito caridade, né? Vamos olhar os judeus. O judeu ajudou muito outros judeus na sua história no Brasil e na diáspora, para que os judeus, quando chegassem numa cidade, tivessem trabalho, tivessem um teto, tivessem comida, e hoje tem agências judaicas que fazem isso. Mas o campo, de fato, do empreendedorismo social é quando ele começa a ver a sociedade de formas de criar o impacto positivo e melhorias, né? Então, ele não tem... Se a gente fala de negócios sociais, negócios de impacto, empreendedores de impacto, não necessariamente é uma ONG, ele pode ser uma empresa, mas o conceito do lucro ele é envolvido no benefício da sociedade. A Gastromotiva ela começou com um negócio social, ela não se manteve como negócio social, ela precisou pedir doações, a gente começou a trabalhar com indivíduos e empresas, e ao longo do tempo a gente foi trabalhando uma cabeça de negócio para gerar pequenos projetos e programas autossustentáveis. Mas, basicamente, né, o empreendedor social, o foco dele é trazer alguma melhoria socioambiental para um determinado público que vive em alguma situação de vulnerabilidade social. O empreendedor ele vai criando, às vezes começa com um projeto, depois esse projeto pode virar uma tecnologia social para ser replicada, escalada, multiplicada, até mesmo incidir em políticas públicas. Muito legal. E, bom, já né, introduzir um pouco, né, o que é todo esse projeto e aprofundando um pouquinho mais, né, em outras frentes, né, da Gastromotiva, queria que você contasse se existe, assim, uma pegada da educação, da inclusão, como que contasse também um pouco da sua própria trajetória, como que esses assuntos se tornaram protagonistas na sua vida e por que você, em algum momento, decidiu que fazer disso uma prioridade. Acho que a prioridade começa quando eu começo a descobrir quem eu era, né? Qual que é a minha identidade além da escola israelita, do dror, do folclore, das viagens e saber que eu vou viver aos 18 anos essa certeza em Israel e provavelmente trabalhar com a minha família. Eu me questionei muito porque eu acho que eu fui condicionado nessa história e aquilo não era realmente talvez o meu desejo, mas o desejo da cultura, né, do ambiente que eu cresci. Então, eu saí em busca de respostas, entender quais eram os meus talentos, quem era eu, o que eu gostava, onde eu me descobria, né? E eu acho que morar no kibbutz foi muito importante para mim, porque trazer essa forma organizada, mais democrática, igualitária, me inspirou a olhar que os jovens já saíram de casa cedo, que existia uma autorresponsabilidade. Isso foi muito incentivador, no meu caso, de querer criar a minha própria história, né? Então, nesses anos que eu comentei que eu fiquei viajando, eu trabalhei de tudo. Eu trabalhei como lavador de pratos, cozinheiro, pedreiro, camareiro em Eilat, mas eu sempre me colocava, mas quando eu voltar para o Brasil eu não posso fazer isso, né? Todo um imaginário de olhar enviesado, de muito autopreconceito. É interessante, Davi, a gente tem aqui, a minha próxima pergunta era como é que, o que tem de judaico, né, na Gastromotiva, mas eu acho que você tirou muito da experiência do kibbutz para colocar na Gastromotiva, né? Eu fui descobrindo ao longo do tempo que tem acho que mais coisas assim, né? Eu acho que eu me distanciei muito do judaísmo nessas viagens, nessas minhas buscas internas e fui conhecer outras religiões, outras filosofias. E eu entendi que todas têm, no fundo, conceitos globais de solidariedade, né? E que é o tal do que a gente cresce ouvindo do Tikkun Olam, que seria o grande objetivo. Mas eu aprendi muito sobre compaixão, estudando o budismo, entendendo o que seria essa parte diferente do amor na sociedade, vou redescobrir isso no judaísmo. Então, eu acho que do judaísmo tem muito essa história, principalmente da gentileza, da empatia, do respeito, né? A caridade, mas ela como meio de uma justiça social. E ano passado, quando eu ganhei, ano retrasado, quando eu ganhei o Charles Bronfman Prize, que
ele é direcionado a um judeu no mundo que está fazendo algum projeto com impacto global, e foi muito relacionado a esse Social Gastronomy Movement, que hoje é um coletivo de mais de 78 organizações em 102 países, onde a gente trabalha junto e faz muita troca e muito trabalho em conjunto, e isso alertou o que era o potencial da gastronomia social. E quando eu comecei a ver as cartas que mandaram para a minha nomeação, eu descobri muito os conceitos do judaísmo da prosperidade, né? Essa história da geração de renda, mas do cuidado com a comunidade, para as pessoas serem mais autônomas e autorresponsáveis. No final, a gente já formou na Gastromotiva mais de 6.500 chefes de cozinha, empreendedores, auxiliares de cozinha, para serem autônomos e autorresponsáveis, né? Então, eu acho que vem alguns valores como integridade, honestidade, isso vem muito da minha família, muito como exemplo do meu pai. E, por fim, eu acho que tem essa convicção nossa que todo mundo tem que ter liberdade de escolha. Para isso que a gente fala de equidade e gastronomia. E que hoje é um grande desafio de toda a sociedade, que passa pela grande questão ou do acúmulo de riqueza ou de sobrevivência, e a grande equação que nós, como sociedade, talvez estamos prestes a falhar, né? Com tantas problemas, externalidades, como as mudanças climáticas, mas, mais do que isso, os problemas sociais que a gente vê e que eu vejo todos os dias no nosso refeitório Gastromotiva, onde a gente trabalha atendendo pessoas em situação de rua, pessoas trans que vivem em um abrigo aqui ao lado da Casa NEM, famílias que vivem em ocupação, onde essas precisam muito de caridade, precisam de muito abraço, precisam de muito amor, precisam de muito sim, para acreditarem nelas mesmas e daí passarem por todo esse processo que eu venho aqui comentando um pouco com vocês. É interessante que quando veio a pandemia, eu falei sobre as cozinhas solidárias, que é o nosso novo projeto. A cozinha solidária, ela é feita na casa de ex-alunos, muitos, na sua grande maioria são mulheres e moradores de favela, mas quando eu fui falar... Davi, desculpa só te interromper, só para contextualizar para quem está ouvindo a gente, né, o que é o Cozinha Solidária essa parceria, né, com a comunidade Shalom, que inclusive fez assim, a nossa ponte aqui, né, então... justamente eu ia te perguntar agora, né? Porque como você bem mencionou, você bem trouxe agora a gente no Brasil está vivendo uma situação bastante crítica, né, na questão social, com a pandemia, e enfim, todas as mazelas que ela aprofundou, né? Então, né, a gente está num contexto em que a gente tem metade do país em insegurança alimentar. Então, queria só contextualizar, né, que Cozinha Solidária, você tem essa parceria, eu queria que você contasse um pouco, né, como que surgiu essa parceria e comentasse um pouco também qual que é a relevância da comunidade judaica se mobilizar também nesse sentido. Então, como eu estava te dizendo, esse projeto das Cozinhas Solidárias começou no final de março de 2020 e a gente chamou um grupo de ex-alunos da Gastromotiva, já formados cozinheiros empreendedores, para abrir 50 cozinhas solidárias e doar 100 mil refeições por mês no começo da pandemia. Era um projeto emergencial. Hoje a gente já toca 130 cozinhas em 5 cidades do Brasil, inclusive na Amazônia. Essa semana a gente está começando em mais 4 cidades do interior do Amazonas, além de Manaus. E quando eu fui contar sobre as cozinhas solidárias ano passado, numa live com a Shalom, o Rabino se interessou, a Lene se interessou, e a gente resolveu, dessas 130 cozinhas, trabalhar com a Shalom em uma cozinha. Então, ela faz parte dessa constelações de cozinhas, e daí nós, junto com a Shalom, escolhemos 2 alunos da Gastromotiva para operar junto com os voluntários da Shalom e a equipe da cozinha da Shalom. Então, como funciona, né? A Gastromotiva, para todas as cozinhas, ela fornece um recurso financeiro para os cozinheiros, para os ajudantes, todo o auxílio de gás, internet, que essas pessoas, na maioria, não têm, as embalagens, que são biodegradáveis, recicláveis, e todos os alimentos. Então, com a Shalom, a gente fez uma parceria onde a Shalom também capta com
comunidade judaica para manter essas cozinhas. E é super importante, porque já foram distribuídas mais de 80 mil refeições só na cozinha da Shalom, aí acho que 1 ano e alguns meses de projeto. E eu acho que uma das coisas mais importantes desse projeto, quando a gente olha o da Shalom, é o voluntariado, que vai engajando a comunidade não só no investimento financeiro, mas também na produção dessas quentinhas, olhando essa cozinha como um centro onde todo mundo pode dar um pouquinho do seu tempo, do seu conhecimento, do seu tempero, né? E a entrega das quentinhas é feita junto com os freios franciscanos na Sé, que mostra esse potencial de trabalhar com outras regiões, né? Do multi-faith. Então, o impacto dessa cozinha da Shalom, ele tem várias formas. Ele vai desde o impacto da colaboração, eu diria que é muito da essência de que todos somos um, né? E todos ninguém pode dormir enquanto tem uma pessoa passando fome, né? Então eu acho que quando você fala do problema da fome, né? Tem uma coisa que é muito importante agora a gente abrir um pouco a cabeça, né? São 3 os principais desafios do século XXI. É a saúde, é a preservação da biodiversidade, as mudanças climáticas. E a gente soma isso à fome e à insegurança alimentar. Então, sistemas alimentares que a gente vai falando aqui, eles estão no centro das mudanças que a humanidade vai ter para frente. Tudo está conectado em decorrência desse consumo excessivo e a utilização inadequada dessas formas de energia. Então, na alimentação, o Brasil tem os piores índices do mundo de obesidade, dado ao consumo excessivo e exagerado de alimentos não saudáveis. Então, eu vejo que é muito, muito importante a gente entender a fome, a desigualdade social, a insegurança alimentar, as mudanças climáticas, para cada um encontrar o seu lugar de doação, de entrega e de trabalho, né? As ações que hoje nós fazemos como profissionais e como seres humanos vão ditar o futuro do nosso planeta e das nossas relações. Assim, eu tô muito impressionada, Davi, com a tua fala, realmente toca a gente. E queria levantar aqui o que mudou, né, durante o período da pandemia. Até essa nova parceria com a Shalom veio durante a pandemia. Eu queria te perguntar o que mudou do pré-pandemia para hoje em relação à Gastromotiva. Olha, mudou tudo, na verdade, porque antes a gente fazia cursos profissionalizantes nas cozinhas das universidades. Então, as universidades de gastronomia, elas têm as cozinhas mal utilizadas à tarde, porque não tem muito aluno pagante. Então, a nossa metodologia era ganhadora, porque a gente usava as cozinhas da faculdade, formava ali de 200 a 500 pessoas por cidade, em 4 cidades do Brasil, na cidade do México, em El Salvador, na África do Sul. A gente operava esse espaço no Rio de Janeiro, que é o refeitório Gastromotiva, onde toda noite jantavam 90 convidados, que eram pessoas em situação de rua, um cardápio feito completamente só com doação de alimentos, olhando esse lugar do uso integral dos alimentos e a trazer uma amostra, né, do que é comer com dignidade e cuidando do planeta. Então, quando chega a pandemia, eu me lembro até hoje, eu estava andando em São Paulo, era dia 13 de março, reunião de conselho, e ninguém foi porque a bolsa caiu. Nosso conselheiro é muito de doadores. E a minha pergunta, enquanto eu estava indo para o aeroporto para voltar para o Rio, era como as famílias dos nossos alunos iam sobreviver. Como que pessoas que vivem em cubículos com uma grande quantidade de pessoas vão, né, resistir ao vírus. E nisso, o refeitório Gastromotiva, que já recebia doação, começou a receber muita doação de alimentos, dos hotéis, dos restaurantes, da própria indústria de alimentos, e a gente chegou a virar o segundo banco de alimentos da cidade do Rio, atendendo mais de 60 ONGs da cidade do Rio. Mas a gente ainda estava inconformado com a situação nas favelas. E daí veio esse e-mail de uma aluna que montou, que foi a ideia da Cozinha Solidária. O e-mail dela era assim: Davi, as crianças estão fora da escola e eu trabalho com mães solo aqui e elas estão sem renda. Eu quero cozinhar 200 quentinhas por dia para elas poderem comer e dar para os seus filhos. E isso virou um projeto com a intenção de distribuir 1 milhão de quentinhas. A minha amiga, que é conselheira, a Cláudia Sender, né, que é a ex-presidente da Latam, também judia,
Ela falou, Davi, você não quer transformar a vida de 10 milhões de pessoas até 2030? Começa agora com 1 milhão. E a gente montou junto esse projeto, com a meta de abrir 300 cozinhas. A gente já está em 130, mas parece que a gente vai precisar fazer muito mais. Então, hoje, a Cozinha Solidária está indo para o 3º ano como uma referência para desenvolvimento comunitário integrado. Então, a gente está trabalhando, assim como a Shalom, com outras ONGs, e muitas até maiores que a Gastromotiva, para ver como a cozinha pode ser esse vetor de transformação das comunidades, onde essas cozinhas também vão ser as cozinhas formadoras, educadoras. Então, a gente praticamente quebrou a parede do refeitório, quebrou as paredes da universidade, e agora a gente está trabalhando aí com 80 organizações pelo Brasil para eles serem os formadores, os selecionadores, porque eles estão na ponta, eles estão nas comunidades, eles sabem aí o que é melhor para cada comunidade, qual que é o público que mais necessita, às vezes de um apoio, né, de comida, ou às vezes de um apoio de uma oportunidade, um acesso ao mercado de trabalho, e aonde precisar, a Gastromotiva aí está trabalhando com outras organizações para apoiar. A gente tem 20 cozinhas em São Paulo, 30 cozinhas no Rio, 9 cozinhas em Curitiba, 14 em Manaus e 3 em Salvador. Então, a gente precisa de muito apoio financeiro de empresas, de indivíduos, para poder continuar, né? E a nossa meta de 2022 é distribuir 2 milhões de refeições e formar 90 polos de educação. Então, a gente hoje está muito mais conectado, não em realizar ou fazer, como a gente fez durante 15 anos, mas sim capacitar outros para fazerem e errarem menos com todos os erros e acertos que a gente fez até agora. É muito legal te ouvir, né, ouvir seu relato, contar toda a história da Gastromotiva, e eu aqui, particularmente, estou bastante emocionada. Antes da gente gravar aqui, eu estava ouvindo Principia, do Emicida, e você trouxe essa ideia, né, que a música traz também, que que no final das contas, né, todo mundo é um. E acho muito legal também como você traz de forma assim, muito natural como sua vivência em comunidade, né, enfim, ignorando todos os condicionamentos, mas como você tirou da sua experiência comunitária como um judeu, você tirou, né, dos valores judaicos também o que rege muito do que é a Gastromotiva hoje, enfim, e de outras questões também, claro, né, de outras culturas, é, e para a gente encerrar, né? Infelizmente, a gente tem um tempo limitado aqui, mas para encaminhar para o final, mas já dizendo que eu tô muito feliz da nossa conversa ter acontecido hoje, de poder conhecer esse projeto, e acredito que quem está ouvindo a gente também deve estar muito feliz né, de saber que existe esse tipo de projeto acontecendo, né, de fato, ainda mais num momento como esse no Brasil. Então, eu queria que você finalizasse, Davi, dizendo, né, que se alguém que está ouvindo a gente tem interesse pelo projeto, queira conhecer mais, né, como que as pessoas podem se envolver, podem ajudar, por onde elas procuram, né, com quem elas entram em contato. Conta pra gente. Bom, primeiro, né, sigam nossas redes sociais, @gastromotiva, @refeitório gastromotiva com 2 T's. O meu Instagram, que é o que eu mais uso, o LinkedIn é David Hertz, tudo junto, David, com D no final, Hertz, Hertz. Para o voluntariado, a gente tem um formulário no nosso site, a gente tem voluntariado, se Deus quiser, nas Cozinhas Solidárias no ano que vem, e por enquanto a gente tem uma grande rede de voluntariado apoiando as ações das equipes, né, doando seu tempo na parte mais organizacional. Isso tudo está no nosso site, que é www.gastromotiva.org. Assim como eu comentei, esse projeto depende de recursos financeiros, então a gente busca que as pessoas doem todo mês, não importa o valor, qualquer R$2, R$10 ajuda, porque no final é uma montanha de dinheiro que a gente precisa de pessoas que, né, participem dessa mudança. Hoje, uma alimentação na Gastromotiva é R$10, então quem puder colaborar aí com um prato por mês, R$10 já é uma grande ajuda. E a forma de colaborar é no site da gastromotiva.colabore.org,
O nome da nossa campanha é Todo Dia Gastromotiva. E para quem quiser doar alimentos mesmo, a gente tem hoje no Rio de Janeiro o Refeitório Gastromotiva, e em São Paulo a gente tem um buffet, e isso pode mandar pelas nossas redes sociais que a gente manda o endereço de entrega. Então é mais isso, quero agradecer a vocês, quero agradecer à comunidade Shalom, que quando eu descobri pela diversidade, pela minha história de vida, eu me senti acolhido, me senti espiritualmente conectado, é a comunidade que eu escolhi para ser minha, e eu fico muito feliz de dividir isso aqui com todos vocês e de saber que a gente tem uma comunidade olhando o povo judaico, mas também olhando além, porque, como a gente falou, somos todos um. Quando eu me vejo em você e quando você me vê em mim, a gente se torna um. Então, eu queria terminar aqui como eu sempre termino, que é a minha missão de vida, que é vamos alimentar a humanidade com humanidade. Bom, hoje a gente conversou com Davi Hertz, que é empreendedor social, chefe e co-criador da Gastromotiva, do Refeitório Gastromotiva no Rio de Janeiro e do Movimento de Gastronomia Social Global. Lembrando que esse é um episódio em parceria com a comunidade Shalom, como o Davi já comentou aqui. Davi, muito, muito, muito obrigada por conversar com a gente hoje. Obrigado a vocês. Obrigada, Davi. Acho que não tinha forma melhor de encerrar a nossa conversa. Seja sempre bem-vindo. Espero que a gente possa conversar em outras ocasiões, em contextos, né, melhores, né, em conjunturas melhores no futuro. E também gostaria de lembrar para quem está ouvindo a gente que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o Ibis nas redes sociais para continuar acompanhando o nosso conteúdo e os conteúdos compartilhados por lá. E até quarta-feira que vem. Até quarta, gente!